vivemos esse momento de louvor a Ti, Senhor, como forma de gratidão, Senhor. Te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Amém, Jesus. Graças a Deus, pode sentar, irmãos. É um privilégio para nós podermos estar reunidos mais uma vez diante do Senhor para prestar a Ele o culto que é devido ao seu nome. Pode sentar. Vamos abrir hoje a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Texto bastante conhecido, parábola, e aí nós temos alguns problemas com essa afirmação, principalmente porque em meio à narrativa é citado o nome próprio e isso não é pertinente para contexto figurado, mas ainda assim, a maioria dos intérpretes sustentam a realidade desse texto como uma parábola escrita. Então nós não vamos falar muito sobre esse assunto. Mas nós queremos discorrer acerca do assunto dessa parábola, que tem se constituído para nós um assunto de vital importância, principalmente para a igreja dos nossos dias. Em dois aspectos. Uma igreja que exala a ausência de temor, e isso possivelmente é porque ela não tem sido constantemente lembrada do castigo que aguarda aqueles que viverem a sua vida sem darem ao Senhor a honra devida ao seu nome. E segundo, uma era de falta de entusiasmo, possivelmente porque é muito comum nós nos esquecermos de onde foi que Deus de verdade nos tirou. Então, esse texto que nós vamos ler, ele fala de uma realidade que não é muito aceitável, não é muito bem vista e, infelizmente, não é muito pregada nos púlpitos da atualidade, que é justamente a doutrina do inferno. E hoje nós queremos pensar um pouco nessas realidades e podemos pensar tranquilamente, já que nós somos povo de Deus e sabemos que o inferno não será o nosso destino, o inferno não será o nosso lugar. Porém, por causa daqueles que ainda não creram em Jesus Cristo, por causa daqueles que ainda não creram na sua obra, por causa daqueles que ainda estão perambulando por este mundo como ovelhas sem pastor, é necessário que nós compreendamos bem essa doutrina e, mais ainda, que anunciemos essa doutrina a fim de que as pessoas, pelo menos em termos racionais, possam ser alertadas do perigo que incorre elas terem que experimentar o fim da sua vida a qualquer momento, afastados de Jesus Cristo. Então, Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, diz: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, e estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele:
Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também parar nesse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós mais uma vez queremos te agradecer e queremos engrandecer o teu nome. Queremos pedir que nessa noite, Deus, o teu Santo Espírito venha ser com a nossa vida, o teu Santo Espírito venha iluminar o nosso entendimento, venha nos fazer compreender de forma real e clara, Senhor, as verdades contidas nesse texto, a fim de que nós possamos, ó Deus, ajudar aqueles que estão caminhando para a perdição, ó Deus, a terem uma noção, Senhor, do que aguarda a vida deles no fim da sua jornada, se eles não encontrarem contigo no caminho, se eles não vierem a crer no Senhor Jesus Cristo no meio da carreira que o Senhor propôs para eles. Por isso, que o Senhor venha ser com a nossa vida nessa noite e que nós venhamos compreender bem essas verdades, a fim de nos constituir no instrumento citado, Senhor, ó Deus, aqui nesse texto, vidas por intermédio de quem eles poderão ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem do Evangelho e, crendo, possam escapar desse triste lugar, Senhor, possam escapar desse triste fim. Por isso que o Senhor venha ser conosco e venha nos alcançar, que o Senhor venha ser conosco e venha nos abençoar. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Terça-feira em Santa Rosa estávamos partilhando com os irmãos. Não foi esse texto que nós pregamos ontem, mas o texto que pregávamos ontem apontava para uma necessidade que nós temos como igreja nos nossos dias. Necessidade de pregadores e de pregadoras que tenham coragem de, diante de uma geração corrompida, perversa, anticristã e antiteísta, como nós dizemos, contra qualquer tipo de perspectiva de governo de Deus sobre a sua vida, é preciso que Deus levante pessoas que tenham coragem de anunciar para essas pessoas o que aguarda elas no fim da sua jornada. Doutrinas como pecado, doutrinas como condenação, mais especificamente doutrinas como inferno, castigo, tormento, sofrimento e aí por diante, mais ainda pensando na perspectiva da eternidade, não tem sido doutrinas que têm se constituído como pregações aceitáveis nos nossos dias. E nós ficamos alarmados porque esse tipo de pregação tem sido rejeitada, inclusive no meio daqueles grupos denominacionais que se professam cristãos, que se professam evangélicos, mas infelizmente confessam que a mentalidade do mundo da nossa era não comporta e não aceita mais essas pregações de viés primitivo, como eles dizem, né? Na concepção da nossa era, falar sobre castigo, vingança de Deus, julgamento, inferno, fogo, tormento, sofrimento, isso faz parte da mentalidade religiosa do passado. Talvez século XVIII, XVII, até XVI ou um pouco mais para trás, mas para a evolução que a humanidade experimentou em termos de conhecimento do último século, então eles consideram esse tipo de mensagem como mensagem não cabível para a nossa era. Uma coisa que nós podemos entender é que não importa o quanto as eras mudem, o pensamento, a cultura, a maneira de pensar e a maneira de viver, a palavra de Deus permanece para sempre. E para uma geração que rejeita Deus como a nossa, e rejeita uma rendição a Jesus Cristo, não apenas como Salvador, mas como Senhor, que rejeita um Deus que possa te
que elas devem andar, possa exigir delas a maneira como elas devem viver. Então, simplesmente torna-se necessário que nós alertemos essas pessoas acerca da decisão deliberada que elas têm tomado de não se submeter à autoridade do Criador, de não se render-se à majestade do Salvador. Falar sobre a doutrina do inferno não é falar de um tema que vai levar as pessoas a glorificarem a Deus. Deveria. Na verdade, nós que temos consciência de que a obra de Cristo nos salvou, sempre que ouvíssemos falar da mensagem do inferno, deveríamos ouvi-lo entre duas expectativas de sentimento. Por um lado, de tristeza por pensarmos naquela multidão de pessoas que está caminhando para lá. Por outro lado, de alegria por sabermos que estávamos caminhando para lá, mas fomos resgatados pelo sacrifício do nosso Salvador na cruz do Calvário. Falar sobre essas verdades é importante, para que os homens, ao se depararem no dia do juízo, perante o juiz que vai prescrutar, como o escritor dos Hebreus diz em 4:13, até as intenções e motivações do coração, para que através delas também sejam punidos os pecadores, eles não possam dizer que foram enganados, que eles não foram avisados, que eles não foram alertados acerca do perigo que os esperava, da situação que alcançaria a vida deles em função de toda a rejeição que nesse mundo eles tiveram para com a verdade de Deus, para com o Evangelho de Jesus Cristo, para com a salvação oferecida por Deus. Então não é uma doutrina muito boa de se ouvir, mas é uma doutrina necessária, principalmente, gente, porque não existe pior mal que possa alcançar a vida de alguém que nasce nesse mundo do que ao terminar a sua vida ele parar nesse lugar. Às vezes nós não pensamos muito nisso, mas deveríamos pensar. Imagine, todos nós temos amigos descrentes, todos nós temos conhecidos descrentes, todos nós temos familiares descrentes, temos parentes descrentes. Agora imagine todos esses amigos, conhecidos, familiares e parentes descrentes, se eles terminarem a sua vida nessa situação, é para esse lugar que eles vão. Se todos aqueles que estão vivos nesse mundo e que ainda não creram em Jesus Cristo tiverem a sua vida ceifada nesse momento, é para esse lugar que eles vão. Então é necessário que nós pensemos nesse lugar, principalmente porque, pensando e tendo uma ideia clara do que o inferno é e o que aguarda quem vai para lá, nós possamos nos sentir mais estimulados e animados para pregar o Evangelho para os outros. Nós temos uma missão, ela é chamada de Exército da Salvação. Ela trabalha com, mais especificamente, com obra de assistência social nos lugares difíceis, mais especificamente naquelas regiões ribeirinhas e em comunidades que ficam em lugares extremos, e aproveitam esse trabalho de ação social para levar também a mensagem do Evangelho para aquelas pessoas que moram em lugares muito distantes, de difícil acesso. E uma vez perguntaram para o líder da missão, o Exército da Salvação, qual era para ele o melhor treinamento que ele poderia dar para os seus soldados. Assim são chamados os missionários lá, pelo fato da missão se chamar Exército da Salvação. Qual seria para ele o melhor treinamento que ele poderia dar para os seus missionários? E ele disse: eu gostaria de poder mandar eles passar 1 minuto no inferno e depois tirar eles de lá. Não precisava ser muito. Se eu conseguisse enviar eles para passar somente 1 minuto no inferno e tirasse eles de lá, eles seriam pregadores incontroláveis. Então é necessário que nós
Pensemos nisso. Estávamos conversando com o grupo da nossa igreja esses dias, mais especificamente por causa do desânimo na caminhada da fé que alguns que professam fé em Jesus Cristo e são parte do rol de membros da Igreja Evangélica de Cristo em nossos dias têm experimentado com relação à sua fé. E parte desse desânimo, gente, deve-se ao fato de que eles esqueceram de onde foi que Jesus tirou eles. De onde foi que Jesus o resgatou quando morreu naquela cruz? De que fim terrível ele foi liberto, ele foi tirado? Ou como lá em Gálatas 3,13 Paulo diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, que era justamente a imposição de um castigo que em nós havia uma total incapacidade de escapar por nós mesmos, pelos nossos próprios méritos ou esforços. Estávamos, por causa do pecado, humanamente falando, condenados a ir parar nesse lugar, mas Cristo morreu na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos, mesmo sabendo sobre o inferno, mesmo sabendo como é o inferno, e mesmo sabendo o que aguarda aqueles que irão para o inferno, nós pudéssemos celebrar a realidade de que por causa da obra de Jesus Cristo e do sacrifício de Jesus Cristo, nós não vamos parar no inferno. Nós cantamos uma música agora, não hoje, mas cantamos comumente uma música do Fernandinho, Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A nossa boca, por causa disso, se encheu de riso. E ele vai dizer lá no fim da música, em duas expressões, uma, ele diz que o choro do inferno se acabou. Talvez você diga, pastor, tem gente chorando lá, mas nós não. O inferno não terá o nosso choro, o inferno não terá o nosso pranto, o inferno não verá a nossa agonia e a nossa angústia. Nós não estaremos experimentando essas realidades, nós estaremos com o nosso Salvador, nós estaremos com o nosso Criador no seu reino em glória e paz eterna. Então, quando nós pensamos em meditar num tema como a doutrina do inferno, estamos pensando numa verdade que pode fortalecer e nos estimular a perseverança e a demonstração da alegria da fé. Foi de lá que ele nos tirou. Eu sempre conto, quando nós trabalhamos a doutrina do inferno, de um filme antigo, um filme gospel. Era um filme tão antigo que ele foi filmado naqueles moldes do faroeste dos Estados Unidos antigo. Antigamente nós tínhamos vários filmes de faroeste, Então esse filme gospel era antigo, daquela época que a gente assistia os filmes de faroeste. Olha que eu devia ter menos de 10 anos, Estou com 54, então você imagina quanto tempo faz. Só que naquele filme, o que acontece? Um rapaz, um ator, ele queria namorar com uma atriz que no filme era uma crente. E o filme todo rola nisso. Ele tentando convencer a crente a namorar com ele, sendo descrente. E toda vez que ele tentava, a crente dizia, não. E depois de quase uma hora de filme, ou mais de uma hora, já perto do fim do filme, eles estão sentados num tronco, perto de uma fogueirinha que estava acesa, e ele perguntou para ela por que motivo ela não aceitava de maneira nenhuma ceder e dizer um sim para ele, só porque ele não fazia parte, a ideia é essa, da mesma religião que ela seguia. E ela queria mostrar para ele que ela não decidia por um sim, porque ela sabia que aquilo era contrário à expectativa do Salvador dela, e ela não queria ir de encontro ao padrão do seu Salvador. Então, na hora que eles estão lá, uma aranha está passando por perto deles no chão, e ela corre. Tinha um fenozinho, umas palhazinhas assim, ela fez um círculo ao redor da aranha e tocou fogo.
E aquela aranha entrou em desespero, né? Porque ela corria para um lado, corria para o outro, e para qualquer lugar que ela corresse, havia fogo queimando. E aquela moça pegou um graveto, um pedaço de pau que tinha de madeira, colocou no meio do círculo, a aranha grudou na madeira, ela levantou a aranha, tirou e colocou fora do fogo, e olhou para aquele rapaz e disse que ela não aceitava fazer algo que era contrário à vontade do Senhor, porque foi aquilo que ele tinha feito por ela. Então nós nunca na nossa caminhada cristã podemos esquecer de onde ele nos tirou, porque em parte, se esquecermos disso, vamos perder o nosso entusiasmo, vamos deixar de olhar para a cruz com aquele brilho do olhar que normalmente alcança a vida da gente quando nós iniciamos a nossa caminhada. Então pensar de onde foi que ele nos tirou, pensar do que foi que ele nos livrou quando morreu naquela cruz, isso vai trazer uma esperança muito grande ao nosso coração. Uma das coisas que nos chama a atenção nesse texto, alguns anos atrás nós estivemos numa consulta missionária, assistindo às pregações de uma consulta missionária, e nessa consulta missionária, um dos convidados à preleção que vieram pregar nessa conferência, ele pregou sobre o clamor do inferno nesse texto. E ele queria chamar a nossa atenção para duas realidades. Uma, sexto selo de Apocalipse, quinto selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Alguns crentes morreram e agora estavam lá no céu, na presença de Deus, diante do trono, como ele fala das almas que estão debaixo do trono. E o interessante é que aqueles que haviam morrido e ido para o céu, estavam pedindo para Deus chegar e julgar e punir aqueles que estavam na terra. Eles não estavam pedindo para que Deus espalhasse os missionários pelo mundo para salvar os pecadores. Eles estavam clamando para que Deus viesse a esse mundo e julgasse os pecadores. E essa semana uma pessoa me perguntou: mas por que eles fizeram isso, pastor? Eu disse: nós não temos a mínima ideia do que é estarmos santificados plenamente. Mas uma coisa nós sabemos: a Bíblia diz que o Deus Santo, ele é tão contrário ao pecado que ele não pode nem ver o pecado. E a santidade de Deus exige que o salário do pecado seja pago. Então aquelas almas de Apocalipse capítulo 6, versículo 9, que estão diante do trono de Deus, elas estão totalmente santificadas. E quando elas olham para o pecado, elas reagem ao pecado da mesma maneira que a santidade de Deus reage, exigindo que o salário do pecado seja pago. Porém, aqui nós temos uma pessoa que não foi santificada, o rico. Ele morreu e foi para o inferno. E não sei se você já percebeu na sua leitura bíblica, para aqueles que creram em Jesus Cristo, no final da jornada, no final de todas as eras, na consumação do século, há uma promessa de glorificação do corpo. Há uma promessa de que esse corpo, se nós tivermos morrido, vai ressuscitar e será removido dele todas as influências danosas que o pecado impôs sobre ele, e aí ele vai ser restaurado à perfeição, um upgrade, para que nós possamos habitar completos e perfeitos na presença de Deus. Só que para o ímpio não tem isso. O ímpio só vai ser ressuscitado. Não existe promessa de ressurreição de corpo, ou melhor, de transformação de corpo. Não existe. O ímpio será ressuscitado para receber a aplicação do juízo final. Não existe absolutamente nenhuma experiência que a pessoa possa ter nesse mundo que possa ser comparado. Algum tempo atrás um pregador disse: você pode até viver a sua vida nesse mundo sem Cristo, mas se você morrer sem Ele, será terrível. Aquele que viveu a sua vida sem Cristo, ele fez algumas opções. Ele optou em viver eternamente banido da comunhão e da presença de Deus. E aqui, quando nós falamos da presença relacionada à comunhão, é de um relacionamento com Deus amoroso, misericordioso, bondoso e tudo de bom que você possa acrescentar esse uso.
Mas aqueles que morrerem sem Cristo, eles não vão estar ausentes da presença de Deus. Eles vão estar se relacionando, como nós vimos ontem em Santa Rosa, com aquele que disse: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Então eles passarão a eternidade em tormentos e viverão eternamente em trevas. Essas qualidades são atribuídas à experiência de todos aqueles que foram morar lá e que vão para lá. Algumas realidades acerca da experiência de quem vai lá, e esse pregador que falou sobre o clamor do inferno trabalhou essas realidades, é que ele dizia que quem está lá no inferno não está satisfeito. Se existe uma coisa que nós vemos desse rico aqui, é que não há satisfação, não há alegria, não há contentamento nele depois de descobrir o que estava aguardando ele na eternidade. Não havia alegria, havia angústia. Ele também abordou a realidade de quem está lá no inferno encontra-se totalmente sem esperança. Sabe aquele momento em que a ficha cai? Infelizmente para alguns a ficha vai cair quando for tarde demais. Estava dizendo para os jovens esses dias lá na igreja, né? Infelizmente, alguns não conseguem se libertar da alma católica e ficam imaginando de que porque estão dentro da igreja estão salvos. Eles fazem parte da igreja, estão salvos. Fazem parte do rol de membros da igreja, estão salvos. Foram batizados, estão salvos. Mas eles ignoram a realidade que é possível fazer parte de toda essa realidade e ainda assim está perdido, por não possuir aquilo que o escritor aos Hebreus chama de fé salvadora, que ao mesmo tempo é uma fé transformadora, uma fé que impulsiona aquele que professa fazer parte do reino de Deus em direção a Jesus Cristo. Então aqui nós temos um homem que foi parar em uma situação da qual ele não poderia se livrar. E terceira coisa interessante, que é o contrário daquilo que nós vemos com as almas que estão no céu, lá em Apocalipse capítulo 6, 9, é que esse que foi parar no inferno faz uma oração por salvação daqueles que ainda não morreram. Ele clamou lá na frente para que Abraão enviasse Lázaro para pregar para os seus irmãos que ainda estavam vivos aqui. Então aqui nós começamos, à medida que vamos lendo esse texto e caminhando pelo desenrolar dos versículos, que existe uma situação constrangedora, existe uma situação extremamente difícil que está aguardando todo aquele que nascer nesse mundo, viver nesse mundo e morrer nesse mundo sem haver crido e recebido Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Existe um lugar criado por Deus para eles. Aliás, em primeiro plano, o lugar foi criado para o diabo e seus anjos, como Jesus ensinou. Porém, não apenas o diabo e os anjos caídos vão parar lá no dia do juízo, mas todo aquele, como diz em Apocalipse capítulo 7, a partir do 3 até o 8, todo aquele que não tiver sobre as suas testas o selo de Jesus Cristo, ou a marca de Jesus Cristo, mas que infelizmente por não ter a marca de Jesus Cristo ainda mantém sobre si a marca da besta na sua fronte e na sua mão. Então existe um lugar que aguarda absolutamente todos aqueles que estão nesse mundo e que não professaram ainda com os seus lábios e com a sua vida uma fé salvadora em Jesus Cristo. Então o inferno é um lugar onde não existe esperança. O inferno é um lugar, e aqui nos chama a atenção, é um lugar onde as orações não são respondidas mais. Nenhum clamor que possa ser feito lá, nem pela salvação do mundo perdido, vale mais nada. Imagine, você vai parar num lugar de onde não se pode escapar, um lugar sem esperança. Você vai parar num lugar onde não existe satisfação. Você vai parar num lugar
onde não existe possibilidade do seu clamor por socorro, nem para você, nem para os outros ser ouvido. Porque aqui nós vemos, o rico, ele vai para o inferno. E aqui mais uma vez é enfatizado no Evangelho que ao final da jornada dos homens só existem dois destinos. Às vezes as pessoas tentam inventar, né? Eu um dia desse estava, por curiosidade, vendo aqueles vídeos mais pentecostais na internet, e num dia de uma oração, o pastor estava fazendo oração: Senhor, que as orações, a intercessão do pastor fulano adentre as portas do sétimo céu. E eu parei assim, disse: mas sétimo céu é uma revista. Pelo menos na Bíblia a gente sabe que tem um terceiro. Paulo vai falar sobre isso com aquela experiência que ele teve de ser arrebatado até o terceiro céu. A partir disso, nós não temos mais nenhuma outra perspectiva. Mas eles inventaram uma doutrina como a do purgatório, inventaram uma doutrina como a do sono da alma, muito comum, batendo nas nossas portas os testemunhos de Jeová e os adventistas, dizendo que quando você morre, você fica dormindo até o dia do julgamento. O testemunho de Jeová vai dormir, e quem não se converteu não vai acordar mais, não vai ter castigo, nem juízo, nem nada. Então, infelizmente, nós somos bombardeados com uma série de tentativas de nos levar a acreditar que pode haver outras possibilidades do ser humano entrar no céu sem ser pela entrega a Jesus Cristo como Salvador e Senhor nessa vida. Agora, uma coisa é clara: só existe dois lugares. Só existe, mais especificamente aqui nesse texto, duas realidades: ou se morre e vai para o estado de gozo, ou se morre de bem-aventurança, ou se morre e vai para o estado de tormento. Ou, como nós dissemos, ou se morre e se vai para o céu, para o paraíso, ou se morre e se vai para o inferno. Não existe meio termo, não existe uma zona neutra, como foi a invenção católica para crianças e pessoas não batizadas, né? Não foi batizado, é pagão, se morrer não vai para o inferno, mas também não vai para o céu, fica no limbo, que é uma região entre nem é céu nem inferno, e ela fica vagando por lá, errante por toda a eternidade. Não existe essa perspectiva nas Escrituras. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para aqui o estado de bem-aventurança, que é chamado de seio de Abraão, mas morreu também o rico, e o rico foi mandado para o inferno. Aqui ele não estabelece como essas pessoas foram salvas. Então, a Bíblia responde, desde o início de Gênesis até o final, a justificação do ser humano, ela é pela fé, e a salvação, ela é aplicada à vida do pecador como um ato de graça de Deus. Não foi diferente aqui. Lázaro não foi para o céu porque era pobre, e o rico não foi para o inferno porque era rico. A resposta vem no restante do Evangelho. Lázaro creu em Jesus Cristo, o rico não. Daí ecoam aquelas palavras de Jesus: de que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é a nossa grande batalha no que diz respeito à pregação do Evangelho nos nossos dias. As pessoas estão mais interessadas em ganhar dinheiro aqui na terra do que ganhar a vida eterna e o céu. Elas não têm tempo de fazer mais nada, porque elas querem construir coisas nessa vida, e elas esquecem que Jesus disse que eles vão ter que optar, porque o colocar a esperança da sua vida naquilo que é terreno, eles estão abrindo mão da única realidade que pode conduzi-los a uma eternidade boa. Então, ou se vai para o céu, ou se vai para o inferno. Não existe outra realidade. Então, pensando no inferno, não é um lugar de felicidade, não é um lugar de tranquilidade, não é um lugar de satisfação, é um lugar de angústia, é um lugar de tristeza, é um lugar de tormento. Porém, a maioria das pessoas, elas só descobrem isso quando é tarde demais. Então, o inferno, precisamos mostrar para elas que é um lugar que depois que chegar lá, pedido de socorro nenhum vai ser ouvido.
Nenhum clamor que seja feito lá será ouvido nem por si mesmo, nem pelos outros. Imagine, o rico aqui clama 2 vezes, uma vez por ele e uma vez pelos seus parentes que ficaram aqui vivos enquanto ele já estava lá. Então primeiro ele pede por ele, pai Abraão pede para Lázaro molhar na água o seu dedo e vir aqui tocar na minha língua, porque eu estou angustiado nessa chama, eu estou atormentado aqui. Qual foi a resposta do clamor dele? Não teve resposta. Não houve resposta aceitável. A segunda, nós poderíamos até dizer, Deus poderia fazer uma exceção. Também não foi. Pai Abraão, meus irmãos não se converteram ainda. Manda Lázaro ir pregar para eles lá, para que eles não venham parar nesse lugar de tormento. Para que eles não venham ficar atormentados nessa chama. Não adiantou. Nem um clamor missionário adiantou, gente. Por que motivo? Porque não existe misericórdia no juízo. Não existe possibilidade nenhuma de misericórdia. O que existe no juízo é a aplicação de um castigo, e um castigo definitivo. Então lá no inferno não há nenhuma possibilidade do nosso clamor ser ouvido em nosso socorro ou em socorro dos outros. Porque o juízo foi estabelecido. Só existem 2 caminhos, só existem 2 destinos, e cada destino com a sua qualidade. Outra coisa que nós precisamos entender, biblicamente falando, é que a passagem para o inferno é imediata à morte. Como citamos algumas correntes aí, doutrinárias heréticas, têm pregado o sono da alma. Eles não conseguem trabalhar numa hermenêutica compreensível aqueles textos, um exemplo, como nos Salmos, que o salmista diz, porque os mortos não louvam a Deus. E alguém diz, está vendo? É porque quando ele morre ele fica inconsciente. Não é, não, ele não está se referindo ao estado em que a pessoa se encontra, a alma dela se encontra depois da morte. O salmista está olhando para o templo. Se fosse hoje um culto como esse, imagine se essa semana eu tivesse morrido, os irmãos iriam estar aqui cultuando a Deus, estariam orando a Deus, estariam louvando a Deus, mas não com a minha presença. E isso não queria dizer que eu estava em minha parte imaterial, espiritual, dormindo. Eu apenas não poderia mais participar do culto público enquanto o povo estava reunido cantando os louvores. Então eles pegam textos como esse, ou quando Paulo vai falar dos crentes que morreram, ele diz aqueles que dormem, ou aqueles que dormem em Cristo. Isso é um problema de análise de discurso, tendo como pano de fundo a teologia, não é? Porque se você tiver cuidado, quando estiver lendo agora o Novo Testamento, quem está na leitura bíblica conosco, quando você chegar nas cartas de Paulo, sempre que você vê Paulo falando de morte, preste atenção no contexto. Morte para Paulo, normalmente, tem as suas exceções, mas não são muitas, está ligada a pecado e a condenação. Morreu um crente, ele vai falar do crente morto, ele não fala do crente morto, ele fala do crente que dorme. É um eufemismo, é uma figura de linguagem permitida até no português. Por quê? Porque na linguagem dele, morte está relacionada a pecado, e pecado à condenação, e não há condenação para o crente. O crente não foi condenado, o crente está com o Senhor. Então morreu, lembramos das palavras de Jesus para o ladrão na cruz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Morreu sem Cristo, não vai esperar o dia do juízo para experimentar o tormento. Morreu o rico, foi sepultado o seu corpo físico e a sua alma e o seu espírito. Ele começa no verso seguinte: e no inferno. Ele não estava dormindo, estava consciente. Pôde até orar, pôde até se lembrar dos seus que não haviam se convertido ainda. Aqui está alguém, possivelmente, que ouviu a pregação
Porque na hora que ele chegou no inferno, a primeira coisa que ele pediu foi para que Abraão desse um jeito de mandar Lázaro para pregar para os irmãos dele. Ele havia rejeitado. E ele descobriu, quando foi tarde demais, o erro que ele cometeu. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que a passagem é imediata. Esse é o motivo pelo qual eu não tenho nenhuma tristeza em fazer o velório de um crente, gente. Pode estar certo, se vocês morrerem, eu não vou fazer o velório de vocês triste. Mas quando eu vou para o velório de uma pessoa que não se converteu, é horrível. Porque não apenas ela partiu sem esperança, acabou a esperança. E por mais que tenha sido sofrida a vida dela, agora é que o sofrimento se instalou e se instalou de vez. Quando eu cheguei em Santa Rosa, graças a Deus, eu não sei se eu não ouço mais isso, porque os crentes estão conscientes, mas é para não levar o fora que eu dava, né? Mas chegava um lá para mim e dizia: pastor, o senhor conheceu fulano de tal, um morador da cidade, fulano descansou. Eu falei: ele era crente? Não. E como é que você, sendo crente, diz que um descrente morreu e diz que ele descansou? Mas pastor, ele foi uma pessoa que sofreu tanto nessa vida. Me liga, ele está começando a sofrer agora. Nada do que ele sofreu nessa vida pode ser comparado ao que ele está passando agora por haver morrido sem Cristo. Mas aqui o processo é esse. E até hoje pessoas me perguntam, gente, pessoas já de caminhada longa da fé cristã: pastor, uma pessoa que morre, vai para onde a alma dela? E quando eu vou mostrar para ela que é imediato, tanto para o paraíso como para o inferno, elas ficam chocadas. Porque de alguma maneira elas imaginavam que o castigo só iria começar depois do julgamento final. Depois do julgamento final, gente, o castigo vai ser variado. Até o julgamento final será o mesmo para todo mundo. Então, se você perguntar hoje, tem alguém sofrendo mais que outros no inferno hoje? Eles estão sofrendo pelo afastamento de Deus, da comunhão com um Deus amoroso, gracioso, e estão sofrendo agonias e angústias e tormentos, só que tudo na mesma medida. Quando chegar no dia do julgamento, que forem ressuscitados e comparecer perante o trono de Apocalipse, aí a maneira como eles viveram é que vai determinar a intensidade do sofrimento que cada um vai experimentar. Então, o inferno é já falou aqui, eu não sei se aqui na rodoviária tem aquela sala VIP de algumas coisas de ônibus, assim como a Progresso e tal. Você chega lá, dá uma passagem para ela, enquanto a maioria da galera está sentada naqueles bancos duros, senta naquela salinha com ar-condicionado, cafezinho, fica lá esperando, né? A sala VIP. Então, o inferno é a sala VIP pré-julgamento final para aqueles que morreram sem Cristo. Só que em vez de ar-condicionado tem uma TVzinha de cachorro daquela lá, né? Com aquela labareda lá de fogo jogando calor. Então, morreu sem Cristo, vai para o inferno direto. Morreu com Cristo, vai para o paraíso direto, para aguardar. Para aqueles que foram para o inferno no dia do julgamento, para a condenação, para aqueles que morreram com Cristo, o dia da ressurreição dos seus corpos e a glorificação. Então, o inferno é um lugar onde pedido de socorro não adianta. Você não vai ser ouvido, nem para os pedidos de socorro por você, nem pelo pedido de socorro por outras pessoas, ainda que seja um clamor missionário, não foi ouvido ele. Segundo, o inferno é um lugar de lembranças das oportunidades perdidas, né? Nós pressupomos aqui, como dissemos, que foi empregado para esse rico. Ao chegar no inferno, ele associou a sua estadia lá pelo fato dele não haver crido na verdade de Deus. Porque como ele poderia pregar ou pedir para que Abraão enviasse Lázaro para pregar para os seus irmãos, para que eles não fossem para lá? Foi anunciado para eles.
E é isso que nós fazemos quando pregamos para as pessoas. Só existem duas possibilidades. E eu estava dizendo certa feita lá na igreja que a nossa pregação, gente, ela é uma espada de dois gumes. Tanto para um coração convertido e regenerado, ela será um instrumento para conduzir o homem para a salvação, como ela pode constituir-se um fundamento para que piore a situação dele lá no inferno. Porque o estado de condenação, no que diz respeito à aplicação da pena de sofrimento, ela é intensificada pela luz recebida. Então você pega uma pessoa de Praia Grande, que você pregou para ela, ela não, morreu, e prega um nativo daquele que mora no meio da floresta amazônica, que nunca teve contato com nenhum missionário, não sabe nem que Jesus veio ao mundo, morreu, aquele vai para o inferno, porque ele não ouviu o Evangelho, ele não conheceu o caminho da salvação, mas ele é um pecador, e ele tem o testemunho da criação, ele tem o testemunho da revelação de Deus e dos seus atributos na criação, e Paulo diz: eles são indesculpáveis. Porém, para aqueles que tiveram conhecimento, Paulo vai usar o termo lei, que era muito pertinente para a sua época, por causa da quantidade de judeu que tinha. Ele diz que a situação do judeu seria agravada, em Romanos 2,12. Quem pereceu sem lei, sem conhecimento da palavra de Deus, vai perecer. Mas quem pereceu tendo conhecimento da lei, vai ter que dar conta do que fez com a sua vida em relação ao que conheceu. Então imagine, eu estava dizendo para o pessoal de Santa Rosa essa semana e para os jovens, algumas semanas atrás, que é possível uma pessoa fazer parte do rol de membros da igreja e passar a vida todinha dentro da igreja e chegar no fim da sua jornada ter uma surpresa. Ela imaginava ouvir o bendito do meu pai e vai ouvir o maldito. Porque a sua vida e a sua caminhada não espelhou aquela obra transformadora que é prometida a todos aqueles que foram salvos. E aí eu disse para ele: já pensou que situação? Eu disse para os meus filhos, digo para os filhos dos irmãos: gente, vocês são privilegiados demais. Deus deu o privilégio de vocês nascerem dentro de uma igreja. E vocês agora estão com 15, 18, 20, 24, 25 anos. Gente, em toda a vida de vocês, vocês foram informados do que foi que Cristo fez para livrar vocês do fogo do inferno, para que vocês creiam nele e entreguem a vida dele e o recebam como Senhor e Salvador da vida de vocês. Simplesmente vocês passaram a vida toda, não tomaram essa decisão, morrem. Que situação desesperadora vai ser para muitos deles? Fechar os olhos para essa vida, depois de Deus dar tanto tempo de oportunidade para ele se arrepender dos seus pecados. Quando chegar lá, vai se portar igual a esse rico. Ele vai ter plena consciência de que a situação dele lá no inferno é culpa da falta de atitude dele para com a mensagem que lhe foi pregada uma vida inteira. Uma coisa nós sabemos, gente: ateu e agnóstico só existe nessa vida. É muito comum nós ouvirmos os irmãos da igreja conversando assim, né? Principalmente para aquela turma que trabalha mais com escola, as meninas ali. Não é difícil achar um professor lá que ou é ateu ou é agnóstico, né? Só que lá no inferno não vai ter nem ateu nem agnóstico. Acabou. É só aqui nessa vida. É só enquanto eles estão nessa experiência da nuvem ainda. Só que depois que fechar os olhos para essa vida, tudo vai se tornar claro do outro lado. E vai ser complicado para eles se lembrarem, né, da opção de vida que eles tomaram aqui. Jogaram fora a única oportunidade que eles tinham de ter uma eternidade maravilhosa. Foram parar no inferno, no lugar que não tem alegria, no lugar que não tem esperança, no lugar onde o clamor não é ouvido para aliviar seu sofrimento ou o sofrimento dos outros, um lugar em que as lembranças das oportunidades que nós deixamos para trás vai nos atormentar o tempo todo. O inferno é um lugar onde você não pode mais ajudar os seus queridos parentes aqui. O rico pensou na sua família, o rico pensou nos seus irmãos.
Na hora que ele estava lá, pelo motivo dele haver rejeitado a mensagem que lhe foi pregada na sua vida, ao lembrar daqueles que ele amava, ele queria, ele desejava e ele ansiava que eles fizessem o contrário daquilo que ele havia feito. Então, nesse sentido, não podemos mais, de maneira nenhuma, mudar a situação, não podemos mudar a circunstância. Mas uma coisa nos chama a atenção. Ele imaginou, mesmo estando no inferno, que era possível que os seus parentes pecadores e que ainda estavam na mesma condição como ele, fossem salvos por outra mensagem, né? Existe um livro, ele foi vendido até na Avon, aquelas coisas lá, né? Uma trilogia, para aqueles que não sabem, quando, tanto num filme como no livro, é escrito um livro numa sequência, vários livros completando a mesma história, apresentando a mesma história de maneira diferente. E o que acontece nesse livro? Lançaram o livro A Divina Revelação do Inferno. Depois, a Divina Revelação do Céu, depois a Divina Revelação da Glória de Deus. Mas essa Divina Revelação do Inferno me chama a atenção porque a ideia é muito semelhante à do rico aqui. O rico queria que Lázaro fosse falar sobre onde ele tinha parado. E ele acreditava que se os seus parentes vissem uma alma penada, eles acreditariam naquilo que estava sendo dito. Primeiro, nós temos um exemplo bíblico de que isso não funciona, gente. Essa história que ele está pedindo aqui está registrada, uma delas, na Escritura. Jesus chega lá porque Marta e Maria mandou avisar para ele que o irmão dela tinha morrido, Lázaro. Os judeus acreditavam que quando alguém morria, pelo menos a ala mais mística da época, a alma dessa pessoa ficava vagando por cima do corpo e até o terceiro dia poderia ainda haver esperança de que essa alma voltasse para o corpo e ele ressuscitasse. Porém, depois de 3 dias essa alma se mandava e não havia mais possibilidade nenhuma de esperança de ressurreição. Jesus chega no 4º dia. E diante de uma multidão incrédula, ele manda tirar a pedra e ordena: Lázaro, sai para fora. Gente, o defunto saiu voando. Eu queria estar lá para ver. Porque como ele estava atado, mumificado, né, todo... Depois que ele estava lá de fora do corpo, é que Jesus disse: tira as ataduras dele. Agora, imagine essa situação do rico aqui. Manda que Lázaro volte e vá pregar para os meus irmãos, porque se alguém que estava morto voltasse a viver, os meus parentes creriam. O que aconteceu com Lázaro? Estava morto ao 4º dia, na perspectiva deles a esperança tinha acabado. Jesus ordena: sai Lázaro, Lázaro sai do túmulo, ressuscita. O que é que quem viu lá fez? A parte daqueles que creram, os demais agora queriam matar Lázaro também, não apenas Jesus. Eles queriam matar o curador, o ressuscitador, e queriam também anular a prova. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim que as pessoas chegam ao reino de Deus. Quando alguém vem com esse discurso para mim, eu digo para ele: me conte de uma pessoa que viu uma alma penada e se tornou crente. Todos os que eu conheço que viram uma alma penada e se tornou crente, exceção dele, que não viu, sonhou, mas tudo bem, que viu uma alma penada e se tornou espírita. Ninguém se tornou crente. Eu falo desse que viu a alma penada, não viu, ele sonhou, né? A mãe dele tinha morrido e ele sonhou com a mãe dele, e a mãe dele pregava para ele no sonho, e por causa dessa pregação do sonho ele se converteu. Mas não apareceu nenhuma penada para ele para pregar. Então, nesse sentido, esse tipo de discurso é falível, esse tipo de discurso é falho. Existe somente um meio que Deus estabeleceu para trazer salvação aos pecadores: é a pregação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Outra coisa, no que diz respeito ao inferno aqui, é que a duração dele é eterna.
foi para lá, a única coisa que vai mudar é a experiência de sofrimento que será intensificada após o juízo final, no lago de fogo. Lembre-se que lá em Apocalipse 20 vai dizer que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Eles personificam, mas a linguagem é bem compreendida. Como o inferno vai devolver os seus mortos na ressurreição para o juízo, então cessou o propósito da existência dele, porque o juízo final foi instaurado. Ninguém vai morrer mais e ir para o estado intermediário de tormento. Acabou tudo. O juízo definitivo vai ser instaurado e todos os que estão no inferno vão ser lançados no lago de fogo. Então, o estado de sofrimento é eterno. Imagine que situação. Não vai ser um purgatório que você pode sofrer 2 milhões de anos e depois ir para o céu. Pelo menos você faz as contas, 2 milhões de anos e diz: eu já estou sofrendo há 1 milhão, mas só falta 1 milhão de anos para eu sair daqui. Só que aqui não tem mais esperança. Fechou os olhos para essa vida sem Cristo, vai parar no estado de tormento que vai durar para todo o sempre. Versículo 26 diz: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. A morte sela definitivamente o destino que cada um terá. Nós temos um filme, eu gosto muito dele, mas a linguagem dele não é boa, né? A teologia dele é má, muito má, que é Amor Além da Eternidade. Quem já assistiu com aquele Robbie Williams. E aí ele morre e ele vai para o céu, só que a mulher dele morre e vai para o inferno. E ele sai do céu e vai para o inferno buscar a mulher dele. E a mulher dele não quer sair do inferno para ir para o céu para com eles. Eles têm a casinha dele lá, com o cachorrinho dele, tudo lá no inferno, ou lá no céu, mas ela não quer ir. Então ele diz: já que você não quer ir, eu vou ficar com você. E ele diz: porque até o céu, a ideia é que até o céu sem ela, para ele é o inferno. E ao lado dela, o próprio inferno seria o céu. Então a razão da vida dele, da esperança eterna, é a mulher. Mas essa ideia de que pode haver trânsito entre um lado e o outro, há alguns anos atrás teve uma novela que era chamada A Viagem, né? Que o pessoal morria e aí uma turma ia para o céu, outra turma ia para o inferno, só que o trânsito você podia ir visitar quem estava lá no inferno e vice-versa. Não existe esse tipo de perspectiva. A morte física aqui nesse mundo sela definitivamente o estado em que as pessoas vão se encontrar lá. E esse estado em que elas vão se encontrar lá será relativo à decisão que elas tiverem em relação à pregação aqui. O modo operante de Deus não mudou com relação à salvação. Ele fez a sua promessa e a promessa será aplicada àqueles que creem. Então, quando o rico pede para que Abraão envie Lázaro para ir pregar para eles lá, a partir do versículo 27, aos seus 5 irmãos, para que eles não venham parar nesse lugar de tormento, a resposta foi: eles têm Moisés e os profetas. Se fosse pós-ressurreição, morte e ressurreição e ascensão de Cristo, talvez o discurso fosse: eles têm o Evangelho. Mas eles têm a palavra de Deus para crer. Deus levantou os seus profetas para anunciarem para o povo o caminho da salvação. Não é pela vinda de quem está morto, é pelo testemunho de quem está vivo. E aí ele diz: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão se dos mortos voltar alguém para avisar elas. Volto a lembrar, todas as pessoas que eu conheço que viram uma alma penada, nenhuma delas virou crente, mas virou espírita. Eles não se converteram a Jesus Cristo, eles se afundaram mais e mais nas trevas. Então aqui nós temos algumas realidades que devem nos fazer pensar, primeiro, naquelas pessoas que ainda não creem. É esse lugar aqui que aguarda elas depois da morte.
E nós precisamos lembrar que a vida é como uma neblina, é como um sopro. Para nós que viajamos muito para cima e para baixo de carro, a gente, cada ida e cada volta, quando a gente chega em casa, a gente é complicado, porque a gente viaja e começa a contar os acidentes. Alguns acidentes graves. E Deus permite que a gente vá e volte sem acontecer nada, mas uma dessas pode ser nós. Cada vez que eu entro na estrada eu penso, hoje pode ser o meu último dia. Só que eu estou pronto. O problema é que pode ser o último dia de quem não está. Muitos desses nós conhecemos, muitos desses nós convivemos, e nós passamos a acreditar que algum dia vai dar tempo para a gente avisar para eles que se eles morrerem sem Cristo, eles vão parar nesse lugar de tormento. E às vezes nós nos surpreendemos com a notícia: fulano morreu. Eu tinha um amigo, ele estava voltando para sua casa e ao passar pela frente da casa de um amigo, ele viu aquele amigo sentado na varanda e ele sentiu o desejo de pregar para ele, mas ele disse: não, depois eu volto e prego para ele. Ele morava na rua de trás, eu entrei em casa, alguns minutos depois ele escutou os tiros. E ele ficou preocupado com o que tinha acontecido. Não demorou muito tempo, outro amigo seu chegou e disse: sabe o que aconteceu? Acabaram de matar fulano a tiros na varanda da casa dele. Aquele rapaz passou anos com a consciência pesada, porque não fez o que ele achou que deveria ter feito. O fato daquele rapaz ter morrido no decurso da história escrita por Deus, ele não iria se converter. Não fazia parte da lista, mas a responsabilidade do crente fazia. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e você não avisar, eu vou requerer o sangue dele da sua mão. Então, nesse sentido, nós precisamos estar percebidos disso. Uma das coisas que é clara aqui é que a morte chega para todo mundo. Não faz diferença se é rico, pobre, instruído ou analfabeto. Vai chegar o dia que ela vai bater na porta da gente e não tem meio termo, né? Ela bate, se eu não abrir, ela passa e leva. O problema é quando o nosso dia chegar, ou o dia daqueles que conhecemos e amamos, se eles vão estar preparados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para que eles possam participar daquela promessa da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aqui morreu o rico e morreu Lázaro, o pobre. Não teve jeito, ninguém vai poder escapar desse fim, mas pode escapar do pior que virá após esse fim. Aqui, como nós estamos antes da morte de Cristo e da sua glorificação, então o estado intermediário é apresentado como um lugar dividido por duas esferas. De um lado, aqueles que morreram na esperança do Messias que viriam, então eles vão para o seio de Abraão. O seio de Abraão aqui aponta mais para um estado em que se encontra o que morreu do que um lugar em si. Mas ele está para fazer distinção com o inferno num lugar de alegria, num lugar de tranquilidade, num lugar de bem-aventurança. Todos aqueles que morreram antes de Cristo, crendo no Messias que viria, eles foram para esse lugar de repouso, esse lugar de tranquilidade, enquanto aqueles que morreram sem crer na promessa foram para o inferno. A situação dos do inferno não muda, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Para nós hoje, como Cristo, ele morreu e consumou a obra, então morreu com Cristo, paraíso direto. Morreu sem Cristo, aí vai para o mesmo lugar, que é o lugar de tormento, o estado de sofrimento. Então, quem morre com Cristo vai estar com o Senhor no paraíso, quem morre sem Cristo vai diretamente, é diretamente mesmo, para o inferno, e ele vai descobrir lá, tarde demais, a gente diz assim, o valor que tem a alma. Eles rejeitaram o preço pago pela sua salvação. E quando chegarem lá, vão descobrir tarde demais o valor que a alma deles tem.
valor que a alma deles tinha. Então, pensar na doutrina do inferno, gente, é pensar numa verdade que não é muito popular. Por isso que as pessoas não gostam de pregar. Não é algo que as pessoas gostam de ouvir. Não é uma doutrina que agrada os ouvidos. Às vezes, falar sobre o inferno deixa algumas pessoas chocadas e até desesperadas. A maioria dos seres humanos, inclusive gospels, não gostam de ouvir sobre o inferno. Agora, uma coisa eu e você devemos levar em consideração em relação a isso. Pior do que ouvir sobre o inferno é ir para lá. E nós temos a mensagem que pode livrar aqueles que estão caminhando para a perdição. Nós temos a única mensagem que pode reverter esse quadro. O único discurso que, ao ser crido, pode remover o ser humano desse triste fim e conduzi-lo à bem-aventurança de estar com seu Criador para toda a eternidade. Então eu e você devemos pensar nisso. E pensando na nossa vida pessoal mesmo, quando você estiver desanimado com a sua fé, com o fato de você ser crente e tudo mais, se tranque no quarto e comece a lembrar de onde foi que Deus nos tirou. Imagine, eu e você iríamos para esse lugar. E não existe nada que nós pudéssemos fazer que fosse suficiente para nos livrar de lá. Estávamos sendo arrastados, sem nenhum poder em nós que pudesse nos livrar. E aí o nosso Criador põe os olhos na gente, e sem achar em nós absolutamente nada de diferente dos outros, Ele põe o dedo e diz: é você. E Ele estende a sua mão, nos toma pela mão, nos arranca de lá. E depois de nos arrancar de lá, Ele nos mostra o fim maravilhoso que aguarda a gente. Sem obedecermos, sem pagarmos nada para comprar, mas simplesmente porque o Deus que colocou os olhos em nós, no meio de uma multidão igual a nós, e disse: é você, Ele veio a esse mundo e pagou o preço suficiente para que eu e você não tivéssemos que parar nesse lugar de tormento, mas para que eu e você pudéssemos viver em alegria, paz e comunhão eterna com o Criador. Então lembre disso. Volto a lembrar, gente. Isso tem que se tornar uma marca. Crentes desanimados na fé. Lembre de onde foi que Ele tirou. Eu e você íamos para o inferno, e Ele nos deu o céu de presente. Por isso vamos orar. Vamos orar. Pai amado, estamos tristes, Senhor, por saber que multidões e multidões estão caminhando para esse lugar. Que multidões e multidões já estão sofrendo nesse lugar. Por aqueles que estão sofrendo, Senhor, não existe nada, absolutamente nada que nós possamos fazer. Mas por aqueles que ainda estão debaixo da Tua ira presente, Senhor, por não haverem, Senhor, crido na mensagem da salvação, para esse nós podemos ir em socorro, Senhor. Para essas ovelhas que estão caminhando por aí como ovelhas sem pastor, nós podemos ser a Tua boca, Senhor. Nós podemos ser a Tua voz chamando as ovelhas que estão fora do aprisco, Senhor, para se tornarem parte desse grande rebanho, que a Tua palavra diz que no final, Senhor, não se pode contar de homens de todos os povos, tribos, línguas e nações que mereciam estar no inferno, mas ganharam de presente o céu, Senhor, por causa do preço que o Teu Filho pagou pela vida deles. Por isso, nos ajuda, Senhor, a sermos instrumentos nas Tuas mãos para alertar aqueles que ainda estão em estado de perdição do perigo. E não apenas alertá-los do perigo, mas anunciar para eles a obra que o Senhor realizou, para livrá-los desse triste fim, se eles crerem no Salvador. Por isso, Deus, que o Senhor venha com a nossa vida. E venha nos fazer ter essas verdades, Senhor, firmes, Senhor, e claras na nossa mente, a fim de que quando formos perguntados sobre essas coisas, nós possamos dar razão da nossa fé, não inventando coisas que nós achamos, mas falando aquilo que está escrito, Senhor. Por isso, nos ajuda a firmar essas verdades na mente e no coração. Nós te pedimos em nome de Jesus.
Bem, só fazer um comentário para aqueles que não conseguiram assistir às pregações da Fiel, sei que a maioria dos irmãos trabalham durante o dia, talvez tiveram acesso só às da noite. Se você entrar no Google e colocar lá Conferência Fiel de Pastores e Líderes 2019 e escrever, depois de escrever isso, reprise, todas as pregações do evento, todas as 18 estão lá. Então você pode assistir e pode ouvir qualquer uma. Então, no site do Voltemos ao Evangelho, que é um agregado do site do Ministério Fiel, é um departamento, né? Então todas as pregações estão disponíveis gratuitamente. Então, quando você tiver um tempo durante a semana, coloque uma lá e escute. Foi bastante edificante, foi bem doutrinária, né? Nós tivemos um culto de doutrina bem gorduroso assim, né? Com uma comida bem forte. Então, se você puder fazer isso nos dias que não tem culto, estiver livre em casa, põe uma lá e fica escutando e a sua vida vai ser abençoada. Então, cumprimente seu irmão e até lá, se Deus assim permitir. Sábado, domingo só à noite, né? Café com Jesus domingo? Tem café? Não, café com Jesus.